Minhas queridas irmãs e irmãos, vamos então dar continuidade ao projeto Evolução em Dois Mundos e vamos trazer hoje o estudo a respeito do capítulo 12º, intitulado Alma e Desencarnação. Os seguintes itens serão apresentados: metamorfose e desencarnação, além da histogênese, o selvagem desencarnado, monoideísmo e reencarnação, forma carnal, desencarnação natural, revisão das experiências e, finalmente, lei de causa e efeito. No primeiro item, intitulado Metamorfose e Desencarnação, nós vamos recordar, como foi dito também na aula passada, que há uma semelhança muito grande, um paralelismo muito interessante entre a desencarnação e o mundo dos insetos. André Luiz já nos chamou a atenção desse aspecto no capítulo 11. Falando de insetos de metamorfose completa, os chamados holometábolos, e também falando dos chamados insetos de metamorfose incompleta, os chamados hemimetábolos. A larva, no caso, sai do ovo e se converte imediatamente no indivíduo, sem passar pela fase pupal. A fase pupal, vocês se lembram, é quando a crisálida forma o seu casulo e temporariamente ela sofre transformações muito grandes dentro do casulo até poder rompê-lo e transformar-se na borboleta. Neste caso dos hemimetábolos e também dos ametábolos, não há a formação do casulo e a larva, então, que sai do ovo, já se converte no indivíduo adulto sem passar pelas fases intermediárias, como é o caso dos malófagos. A metamorfose completa, apenas para recordar rapidamente, não é? Nós vamos ver que, após o acasalamento, não é? A borboleta deposita os ovos fecundados, geralmente em folhas, em galhos de vegetais. Dentro de cada ovo fecundado, então, desenvolve-se uma lagarta. E essa lagarta, saindo dessa fase inicial dela, ela começa a desenvolver-se porque ela se alimenta de folhas vegetais, mas se alimenta numa voracidade, uma coisa impressionante. Em pouco tempo, ela sofre um desenvolvimento muito grande, mudando o seu peso e o seu comprimento, e ela começa numa fase de formar o casulo dela, apresentando as transformações naturais da metamorfose. O casulo fica inteiramente pronto, e esta lagarta, agora chamada crisálida, no interior do casulo, depois de profundas transformações, ela se transforma, então, na borboleta, ela aqui saindo do casulo, e se transforma, então, no animal alado, inteiramente diferente da pequena larva que ela já foi um dia. Esta é a recordação básica, em síntese, da metamorfose completa. Então, no caso dos malófagos, o que são os malófagos? Aqui André Luiz refere-se na fase inicial do capítulo 12. São os piolhos, que parasitam externamente mamíferos e aves, alimentando-se de pelos, plumas, células epidérmicas. Estima-se que existam cerca de 2.900 espécies em todo o mundo. Então, é uma informação interessante porque as espécies são muito numerosas. A gente não imaginava que fossem, né, tão diversos os indivíduos, né, nesta espécie. Então, o malófago ele já passa direto da larva para o adulto, sem
ter a fase da formação do casulo. É a metamorfose incompleta. Outro exemplo interessante, que agora você fez a pergunta e a gente respondendo, é que, neste caso do hemimetábulo, como as libélulas, por exemplo, eles são insetos com asas. Então, são insetos alados que passam por um desenvolvimento caracterizado por modificações graduais, mas diferem dos holometábulos, ou seja, aqueles que têm a metamorfose completa, eles diferem porque a metamorfose deles é incompleta. Eles partem da fase inicial de larva e chegam à condição de adultos, conforme nós estamos vendo na sequência da figura, e já se transforma na libélula sem passar pela formação do casulo. Estes seres, eles vivem realmente muito pouco tempo. Então, continuando assim, essas explicações básicas a respeito da metamorfose, da desencarnação, André Luiz vai explanando que, por suas características singulares de transformação, percebemos que há muitas semelhanças nas fases da metamorfose dos insetos com a escala dos fenômenos na desencarnação dos seres de natureza superior. Essa comparação é muito interessante e nós vamos ver por que, detalhando-a daqui a pouco. Há um paralelismo interessante entre a metamorfose dos insetos e o mecanismo de desencarnação nos seres superiores. Após a desencarnação, os mamíferos, nossos parentes próximos na escala evolutiva, eles agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros e não possuem pensamento contínuo. Isso aqui é uma chave importante no entendimento. Não possuem pensamento contínuo para a obtenção de meios destinados à manutenção da forma. Nós sabemos que o princípio inteligente, através da evolução, quando chega na condição de espírito humano, ele adquire o pensamento contínuo. É uma conquista de uma importância fantástica no caminho da evolução. Exatamente a conquista desse pensamento contínuo é que permite a manutenção da forma do perispírito após a desencarnação. Encontram-se, então, os mamíferos desencarnados aquém da histogênese espiritual, inabilitados, portanto, à ascensão a um novo plano da consciência. Então, isso é interessante quando ele coloca aquém da histogênese, ou seja, eles, por não terem pensamento contínuo, eles não conseguem a manutenção da nova forma. Portanto, eles não realizam o fenômeno da histogênese, que é a reestruturação, que é a recomposição do veículo espiritual após a desencarnação. Mas eles agregam-se aos antigos ambientes, aguardando o retorno. Como é o caso do cãozinho da menina, que aguarda a oportunidade de nascer de novo, porque está com saudade da sua dona. Esse é um quadro muito interessante da menina pensativa, porque ela estava com saudade de seu cão, e o cão dela ali junto, aguardando a possibilidade de retorno. Na desencarnação dos mamíferos, é interessante nós falarmos de um aspecto que André Luiz já chamou a atenção da gente, que é chamada a estólise dos tecidos do corpo físico na morte. A palavra estólise, e estos do grego é tecido, e lisis, destruição. Então, é a destruição, é a decomposição dos restos cadavéricos. Né? Após a estólise dos tecidos do corpo físico na morte, eles permanecem em vida latente na esfera espiritual e são incapazes de manobrar os órgãos do psicossoma, ou seja, do corpo espiritual. Por quê? Porque eles têm ausência de substância mental consciente. O pensamento contínuo daria a eles a manutenção da consciência permanente.
mas eles não tendo pensamento contínuo, existe a ausência de substância mental consciente, como diz André Luiz. Mas existem exceções, que são de algumas espécies aproveitadas na espiritualidade em determinados serviços por algum tempo. E vamos observar alguma coisa sobre estas exceções, como é o caso dos cães em Nosso Lar, na colônia Nosso Lar. Muitos de vocês viram o filme Nosso Lar, e lá há um momento em que a equipe de espíritos socorristas, denominados samaritanos, que provém de planos inferiores, onde eles foram lá atender espíritos em condição de sofrimento, eles levavam consigo animais, como estes cães que são aí mostrados, que são ditos como auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, conforme consta do capítulo 33 do livro Nosso Lar. E aqui nós vemos os animais chegando com os trabalhadores espirituais que o filme reconstituiu, e aqui um deles entrando com um dos companheiros da equipe dos samaritanos pelas muralhas da cidade de Nosso Lar. E André Luiz fica curioso, porque é a primeira vez que ele sai das câmaras de retificação para assistir à chegada da equipe socorrista, dos chamados samaritanos, que são espíritos que atendem aos sofredores em planos inferiores. Ele pergunta, mas cães aqui no mundo espiritual? Porque ele não tinha visto ainda animais, ele tinha pouco tempo que tinha desencarnado. Então, a enfermeira Narcisa, que trabalha com ele naquele setor das câmaras de regeneração, explica para ele que os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente. Os muares são exemplares de mulas, burros, né? Asnos, jumentos em geral são muares. Fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E há também algumas aves, como ela disse, aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço. Nós denominamos-as ibis viajores. São excelentes auxiliares dos samaritanos, porque elas devoram formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Capítulo 33 de Nosso Lar esclarece esses aspectos da utilização de certas espécies no mundo espiritual. Até o próprio filme, na fase inicial, logo na apresentação, mostra uma ave que sobrevoa os céus, passando por sobre as muralhas da cidade. E, como se foi referida a questão dos ibis viajores, né? Aqui na Terra nós temos várias espécies de ibis, entre elas esse pássaro lindo aí, que é o ibis escarlate, Eudócimos ruber, que, semelhantes às nossas aves na Terra, então, os ibis viajores, que são aves do mundo espiritual, são preciosos auxiliares dos samaritanos nas regiões umbralinas, conforme nós mostramos agora há pouco. Mas, como nós não temos uma exata noção, né, do aspecto dessas aves do mundo espiritual, a gente procura fazer um paralelismo com os ibis aqui da Terra, que são aves realmente de uma plumagem muito bonita, conforme nós estamos mostrando aí. Após a desencarnação, então, desses mamíferos, eles caem numa pesada letargia, semelhante à hibernação. Essa letargia, nós sabemos que é um sono profundo, em que o animal ou uma pessoa pode, eventualmente, acontecer de que as funções fisiológicas reduzem-se ao mínimo para manter a condição metabólica básica de manutenção da vida. Então, é semelhante à hibernação. E são automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias afins. E retomam um novo corpo para nova etapa de experiência, levando consigo o conjunto das aquisições do automatismo e do instinto, em busca de valores decisivos da evolução. É claro que, ao longo
da romagem evolutiva, partindo dos primeiros seres mais elementares que habitaram o planeta na fase inicial dos mares tépidos, que eram seres unicelulares, tivemos toda uma complexidade de evolução por um período de aproximadamente 3 bilhões e meio de anos, até chegarmos às espécies mais recentes. Então, com isso, por toda essa ampla romagem evolutiva e pelas múltiplas experimentações pelas quais passou o princípio inteligente, eles tiveram uma aquisição de todas as experiências pelas quais eles passaram nas múltiplas espécies. Isso foi arquivando em seu corpo espiritual sob a forma de automatismo e instinto. Então, esses mamíferos, já animais de classe superior, ao reencarnarem, e eles trazem consigo essas aquisições do longo processo evolutivo. A hibernação, lembrando na palavra dita por André Luiz, que eles entram em pesada letargia semelhante à hibernação, nós temos na Terra o exemplo dos ursos. Aqui os ursos polares, que entram no processo de hibernação, não é isso? E durante longos 6 meses, o metabolismo dele reduz-se ao mínimo. E eles perdem muito da gordura que eles adquiriram no período em que eles puderam se alimentar. E aí eles entram num sono profundo e depois, quando chega a primavera, eles acordam. Quase sempre a hibernação ela se produz durante o inverno, mas o inverno em círculos polares ele tem uma duração mais longa, então o animal persiste num tempo muito longo em processo de hibernação. Perde muito do seu peso, porque toda a gordura adquirida é metabolizada nesse período. A semelhança dos mamíferos que entram em hibernação no plano espiritual. E os animais também são atraídos para a sua prole, para a sua família, que se concentra em determinadas áreas do nosso planeta. E assim, nessa atração automática, eles se ligam no processo da reprodução e readquirem novo corpo. Aqui mostrando a família de leões e a mãe, a fêmea orangotango, com seu bebê, pouco tempo de nascido. E a gente nota que nessas espécies, mesmo ainda não dotadas de razão, inteligência e responsabilidade como a espécie humana, mas já existe muita emoção, o sentimento em fase de desenvolvimento, o carinho das mães para com seus filhotes. Isso é, de certa forma, a evolução da inteligência que está correndo paralela, mas que ainda não chegou no ponto que eles vêm desenvolvendo os sentimentos. Uma outra tese interessante para pensar. Então, eles são atraídos para o campo genético das famílias. Bom, o que nós falamos a respeito de aquém da histogênese diz respeito aos animais que, desencarnados, não têm pensamento contínuo, não têm matéria mental adequada para a manutenção da forma. Isso não significa, e aqui a gente abre um outro parênteses, não significa que não haja flora e fauna no mundo espiritual. Primeiro porque os espíritos sempre ensinaram e ensinam que a nossa Terra é um pálido reflexo do mundo espiritual, que o mundo espiritual é muito mais rico, muito mais complexo e completo do que o que nós conhecemos da nossa Terra. Ora, falando dessa forma, nós devemos imaginar que se na Terra nós temos uma diversidade tão grande de seres, tanto no reino animal quanto no reino vegetal, seja na crosta terrestre continental, seja nos mares, então é natural que a gente pense que no mundo espiritual também deva haver uma diversidade muito grande de vida. Mas quando foi falado desta forma, os espíritos estão explicando a respeito daqueles seres que estão encarnados, animais, e que ao desencarnarem eles
passam por um período de hibernação, um período latente no mundo espiritual. Isso é um aspecto da evolução. Mas, por outro lado, nós temos descrições de muitas formas de vida variadas que existem no mundo espiritual, tanto vegetais quanto animais próprios do mundo espiritual. Então, isso é outra coisa interessante que fica também, né, como uma tese para nós pensarmos sobre ela, que no mundo espiritual devem existir formas diversas daquelas que conhecemos no nosso plano físico. E que as formas que temos no plano físico, em período evolucionário, elas passam por essa situação de aquém da histogênese. Mas, voltando a falar, não se pode desconsiderar que exista grande diversidade de vida no mundo espiritual, vida esta que não está em processo de reencarnação na Terra. Bom, entrando no item 2, que André Luiz denomina além da histogênese, dizer o seguinte, que além deste movimento incessante da palingenesia universal, o princípio inteligente incorpora experiências nos dois planos da vida, sob a orientação das inteligências superiores. Então, quando ele fala em palingenesia universal, é interessante a gente abrir um parênteses para explicar o significado dessa palavra, que certamente muitos de vocês já conhecem, mas é interessante lembrar que palingenesia é uma palavra oriunda do grego, em que palin significa de novo, e genesia, nascer, gerar. Então, nascer de novo significa reencarnar. Então, a palingenesia universal, né, é a série de reencarnações que se processam, né, universalmente. O homem primitivo é então surpreendido pelo fenômeno da morte. Perante a glória da vida espiritual, ele se vê como uma criança deslumbrada, cuja grandeza, no mundo espiritual, ele nem de leve pode ainda compreender. Isso é até fácil da gente compreender. Imaginem o homem primitivo, né, de 10, 15 mil anos atrás, habitante de cavernas, ainda muito, né, primitivo, em busca de alimento, né, caçando, colhendo frutos, vivendo como nômade. E ele então tinha os seus grupos familiares que se deslocavam pela terra. Ele ainda não tinha se assentado para estabelecer agricultura e criação de animais, e para estabelecer os primeiros focos civilizatórios. Então, como nessa situação de homem primitivo, ele não tinha como ter conhecimento do mundo espiritual. Então, quando ele desencarnava, o mundo espiritual para ele era como se fosse um mundo maravilhoso, né? Uma coisa deslumbrante, mas sem nenhuma compreensão, né? Ele não tinha como ainda entender o que se passa, né, do lado de lá da vida. Tanto é que ele era surpreendido pelo fenômeno da morte, que nós já fizemos referência a essa situação, né? Eles cultuavam os seus mortos, porque eles já compreendiam que com a morte, de alguma forma, aquele ser desapareceria do seu convívio, mas, por outro lado, eles também entendiam que ele não desapareceu para sempre, que ele devia estar existindo de alguma forma. Tanto que eles cultuavam a morte, que eles se despediam, que eles faziam determinados rituais em covas em que colocavam várias flores, como está descrito pelos arqueólogos que estudaram no Iraque, uma caverna na região de Shanidar, e esse sepultamento foi reconstituído, né, com rituais primitivos, e até o estudo das flores que foram colocadas em homenagem aos seus mortos, pelo estudo do pólen, puderam levantar até as espécies de flores que eram usadas na época. Isso é muito interessante porque os animais não tinham condição de sepultar os seus pares, né, os seus semelhantes. Mas o homem, mesmo primitivo, já começava a valorizar a situação espiritual da continuidade da vida, mesmo que fosse instintivamente, que fossem fragmentos de inspirações, mas ele já começou a pensar dessa forma.
O pensamento contínuo forneceu estabilidade para a metamorfose completa, ou seja, para a formação completa do corpo espiritual após a desencarnação. Pela persistência e pela consistência das ideias, ele então integra-se mentalmente para além da histogênese. Além da histogênese quer dizer, já estava em condições de reconstituir o corpo espiritual após a morte, refazendo então o seu corpo espiritual com a alavanca da própria vontade. Ele é então arrebatado a um novo estado individual, amparado pelos condutores divinos. Então a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pupa. Aqui ele já começa a fazer a comparação da metamorfose dos insetos com a desencarnação. Então, da mesma forma que a criatura, ao desencarnar, né, o corpo físico entra num processo de decomposição, cadaverização, também na metamorfose dos insetos, dentro do casulo, né, aquela larva passa por transformações profundas e assemelha-se a uma múmia dentro da sua pupa. Esse paralelismo que ele faz na comparação. Segrega substâncias mentais, ou seja, a criatura humana em processo de desencarnação, segrega substâncias mentais à base de impulsos renovadores, como a crisálida, que produz um líquido especial que lhe facilita a saída de seu casulo. Então, a crisálida, para sair do casulo, ela segrega um líquido que acaba rompendo as paredes, rompendo, digerindo os fios do casulo, e ela pode então se libertar. Lembrando aqui a libertação da mariposa, numa sequência muito bonita que foi extraída da internet. Sempre que a gente está colocando as figuras, né, é preciso a pessoa ter a fonte para recorrer na internet, no site onde foi retirado. A criatura humana liberta-se do corpo na morte, à semelhança da mariposa que sai do seu casulo. Então, quando o espírito, nós estamos falando no capítulo da desencarnação, quando o espírito tem a condição de se libertar do corpo físico, quando esse corpo físico não oferece mais condições de habitabilidade ao espírito, ele vai se libertar, mas para se libertar, ele tem que recompor o corpo espiritual, à semelhança de uma borboleta que passou algum tempo recompondo o seu corpo dentro do casulo. Então, esse é o paralelismo que é traçado. Então, a reconstituição do corpo espiritual, que é o que nós estamos falando, diz ele o seguinte: completando-se a estólise dos tecidos físicos, quer dizer, a destruição dos tecidos, a alma em processo de desencarnação, ela consegue desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos, realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético, ou seja, o trabalho de reestruturação do corpo espiritual, pelo qual, quer dizer, pelo processo histogenético, desliga as células sutis de seu veículo espiritual dos restos celulares do corpo físico e reconstitui o seu psicossoma, ou seja, o seu corpo espiritual, com a eficiência e segurança que as longas recapitulações lhe conferiram. Imagine por quantas vezes, né, o homem desencarnou ao longo dos milhões de anos que nos antecedem na evolução. Né? Pelo menos 5, 6 milhões de anos, já que existem os hominídeos no planeta. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Quer dizer, ele está sempre repetindo o processo de desligamento e reconstituição do corpo. Na reencarnação, voltando, forma-se um novo corpo físico. Na desencarnação, desliga-se para refazer o corpo espiritual e assim, sucessivamente, durante centenas, milhares de anos. Essas recapitulações ficam guardadas, porque nada se perde na memória do espírito. Isso
automatiza os processos. Mas para nós termos uma ideia mais objetiva e mais prática disso, vamos recordar o caso da desencarnação do Dimas, que está relatado no livro Obreiros da Vida Eterna. No caso dele, a estólise dos tecidos físicos. Vamos referir como que isto aconteceu. André Luiz teve a oportunidade de acompanhar o instrutor Jerônimo em aprendizado sobre os fenômenos ligados à desencarnação. E ele foi levado a examinar este paciente, o Dimas, que estava num estado gravíssimo, estava num estado terminal. A resistência orgânica dele chegara ao fim. E a cirrose hepática, que era a doença principal causadora de sua morte, minara-lhe as forças, de tal forma que ele já apresentava uma disfunção generalizada de vários órgãos, né? Fígado, estômago, duodeno, pâncreas, rins e coração já estavam todos entrando em falência, né? Em processo de disfunção acentuada. E, pela visão espiritual, vocês sabem que os espíritos, já que têm um certo progresso espiritual, eles desenvolvem a possibilidade de, pela vontade, também visualizar o mundo microscópio. A percepção espiritual se torna muito mais alargada e muito mais diversificada do que a gente possa compreender. Então, ele desejando, ele podia ver a fauna microscópica, ou seja, os micróbios nas bactérias que estavam causando o processo de destruição, ou seja, a estólise. E essa fauna microscópica acumulava-se nos líquidos abdominais e principalmente no fígado. Ora, vocês que já tiveram a oportunidade de ver num açougue um fígado de porco, por exemplo, ele tem a superfície lisa, brilhante, vinhosa. Mas se instalar uma cirrose hipertrófica, que era a doença do Dimas, uma cirrose hepática grave, o fígado se torna todo encaroçado, todo nodular, conforme vocês estão vendo aqui. Porque há uma doença inflamatória dentro do órgão e que determina a formação de todos esses nódulos, levando o órgão à falência. Então, se nós pegarmos um pedaço desse fígado doente, aqui está um fígado saudável, né, sadio, e aqui está o fígado doente. Se nós pegarmos um fígado doente, fizermos alguns cortes e levarmos a um estudo ao microscópio, nós veremos situações como as que se seguem, né? Como é o caso, por exemplo, na fase inicial da doença. O que vocês estão vendo aqui em canais de cor verde são os canais biliares, aqueles que dirigem a bilis produzida no fígado para a vesícula e para o duodeno, para os processos da digestão. Mas esses canalículos verdes, que são os canais biliares, eles entram num processo de inflamação por uma causa não conhecida. Pode, em alguns casos, determinadas drogas levarem a essa doença no fígado. A ingestão alcoólica exagerada também pode levar. Uma hepatite grave pode produzir lesões, né, definitivas no fígado e evoluir para a cirrose. Mas no caso do Dimas, não havia uma causa conhecida pela medicina da Terra. Mas ele apresentava causas profundas espirituais para ter esta doença, que não é o caso agora de nós detalharmos. Mas aqui também, neste desenho, nós vemos a presença de vasos sanguíneos, como veias que estão em azul e artérias que estão em vermelho, né? Artérias, veias e os canais biliares. A doença cresce em torno dos canais biliares e vai fazendo um processo de constricção progressiva dos canais biliares, e o fígado entra num processo de septação. Ele forma vários septos e esses septos fibrosos começam a comprimir toda a circulação sanguínea do fígado. Esses canalículos biliares vão ficando angustiados, também comprimidos, dificulta de drenar a bilis, né? E acontece que forma então aquele fígado todo nodular. A bilis já não consegue ir mais para o intestino, no caso do duodeno, nem consegue se armazenar mais, então ela flui para o sangue.
e ela deposita nos tecidos, e o indivíduo vai ficando amarelo, ele vai ficando com icterícia, porque a bílis não vai mais para os canais normais pelos quais ela teria que ser eliminada. Então, André Luiz examinou o paciente, viu que ele estava nessa situação grave, e observou também que ele estava evoluindo para um quadro de ascite, né, que é decorrente da cirrose hepática. Não digo que o Dimas chegou nesse ponto, mas é uma situação grave, ele tinha líquido retido dentro da cavidade abdominal, porque o fígado não mais podendo funcionar, não mais podendo metabolizar adequadamente os produtos, havia uma grande pressão nos vasos sanguíneos que fazia o líquido refluir para dentro da cavidade. Modernamente, existem recursos para tratar da ascite e aliviar o paciente, retirando o excesso de líquido, com outros processos que possam ajudá-lo. Mas um fígado destruído, a única forma de resolver é com transplante hepático. E muitos pacientes não se encontram em condições clínicas de se submeterem a um transplante hepático, e mesmo porque na época do Dimas não existia essa possibilidade. Transplante hepático é uma tecnologia oriunda do avanço da medicina moderna. No caso do Dimas, é lá pelos anos 1940. Bom, continuando na observação sobre a destruição dos tecidos físicos, relembrando que nós estamos falando do processo da desencarnação, Allan Kardec, em A Gênese, dá muito apoio e força às teorias que André Luiz depois foi apresentar na sua obra, porque na Gênese de Allan Kardec, nós lemos uma coisa muito interessante, que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas é a morte do corpo que determina a partida do espírito. Então, o corpo foi entrando em processo, né, terminal, com falência de múltiplos órgãos, bactérias se generalizando pelo seu organismo, e os tecidos foram aos poucos sendo destruídos. Então, quando o corpo evolui para uma condição tal de destruição, aí não há mais condições de habitabilidade para o espírito, ele tem que se deslocar. Então, a desencarnação é provocada pela morte do corpo. Então, isso é interessante falar, porque muitos têm a impressão seguinte: bom, o espírito deslocou, portanto o corpo morre. Não. O corpo morre, portanto o espírito vai se deslocar. Então é o contrário. Isso dá força às ideias da estólise, destruição dos tecidos físicos, e da histogênese, que é a recomposição do corpo espiritual. Então é interessante que vocês releiam em A Gênese, capítulo 2, item 18. Concordando plenamente com o que André Luiz nos trouxe depois em suas explicações mais detalhadas. Então, vamos então recordar algumas fases da desencarnação, conforme nós já tínhamos mostrado, mas é interessante agora nessa exposição, nós mostrarmos o passo a passo, como aconteceu exatamente o processo da desencarnação, porque aí nós compreendemos melhor como aconteceu a destruição do corpo físico, né? E como aconteceu a recomposição do corpo espiritual passo a passo. Então, na fase inicial da desencarnação, o instrutor Jerônimo ordenou a André Luiz que se conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13. Assim, então, pôde-se iniciar o processo de desencarnação, porque no caso do Dimas, é bom que nós façamos um parênteses para explicar que o Dimas tinha merecimento para ter um grupo de espíritos amigos, espíritos técnicos no assunto da desencarnação, que estavam presentes para auxiliá-lo, para que ele não sofresse desnecessariamente. Então, o processo começou com esta imposição de mãos de André Luiz para que houvesse as condições necessárias à atuação do benfeitor Jerônimo. Mãos coladas à fronte do enfermo. E, naquela ocasião, Jerônimo explica rapidamente para André Luiz que existem as chamadas zonas vitais da individualidade, que ele chama como 3 zonas vitais, que agora eu vou me referir a elas daqui a pouco, o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental. Mas além dessas zonas vitais,
ainda persiste o cordão fluídico, o chamado cordão de prata, o cordão prateado, que é o último vínculo que prende o espírito em fase de desencarnação ao corpo físico, conforme nós vamos mostrar. Então estão aqui o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental, que são as chamadas zonas vitais da individualidade. Explica Jerônimo, o instrutor, que há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam um cuidado muito grande no serviço de libertação da alma. O centro vegetativo, que está ligado ao ventre, na porção abdominal, com sede de manifestações fisiológicas. Ele estaria na altura aqui do estômago. O centro emocional, zona de sentimentos e desejos, no tórax. E o centro mental, o mais importante, situado no cérebro. Então, iniciando o processo da desencarnação, passando por todos os procedimentos preliminares, que não é o caso da gente detalhar agora, o instrutor Jerônimo começou a aplicar passes no abdômen, na altura do centro vegetativo, localizado na região do plexo solar ou plexo celíaco, que é um complexo nervoso situado logo atrás do estômago, que ele é muito importante porque está ligado ao sistema nervoso autônomo, né, ou neurovegetativo, ligado a simpático e parasimpático. Então, aquela rede nervosa que está ali atrás é chamada de plexo celíaco ou plexo solar. Tem uma importância muito grande no automatismo das funções dos órgãos da cavidade abdominal. No momento em que o instrutor Jerônimo atuava sobre o centro vegetativo, ele quebrou as ligações fluídicas que prendiam ali o perispírito ao corpo e uma certa cota de substância leitosa extravasou, ficando pairando no ar a uma certa altura sobre o corpo de Dimas. Evidentemente que esta substância só era visível à percepção dos espíritos presentes, visível no plano espiritual, não era visível pelos encarnados. Ela ficou ali pairando naquela altura, né, na região do umbigo ali. A seguir, após um pequeno intervalo, ele atuou no centro emocional, no tórax, aplicando passes concentrados. Operou sobre determinado ponto do coração, relaxando a coesão celular no centro emocional. Nova cota de substância leitosa desprendeu-se nessa região e ficou pairando a uma certa altura sobre o tórax. Isso assemelha-se ao ectoplasma dos fenômenos de materialização, porém mais rarefeito, porque não visível aos nossos olhos. Então, havia essa situação visível no plano espiritual. Após um pequeno intervalo, se fez a última atuação, através de passes magnéticos, sobre o centro mental. Então, concentrando todo o potencial de energia, Jerônimo atuou na fossa romboidal, ou fossa romboide, onde se situa o centro mental. Jerônimo quebrou laços fluídicos, então, brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa que pairava ali sobre, né, o cadáver. E imaginem que esta chama, ao exteriorizar-se, ela tinha um movimento muito rápido e não se conseguia fixá-la no olhar, porque ela era uma chama assim, muito ativa, e ela absorveu imediatamente essa porção de substância leitosa que pairava e formou-se aí uma cabeça, conforme nós vamos mostrar. Por ter ele referido a uma estrutura anatômica chamada fossa romboidal, ou fossa romboide, é interessante nós lembrarmos da anatomia humana, em que se nós pegarmos o crânio de um cadáver e abrirmos o crânio por trás na nuca, fizemos uma janela grande, nós veremos ali o cérebro, veremos o cerebelo e mais na profundidade uma estrutura que é o tronco encefálico, que depois se continua pela medula espinhal. Então, no tronco encefálico, que é uma estrutura de importância vital, né, existe ali uma cavidade por onde circula aquele líquido claro que circula dentro do sistema nervoso, chamado líquor, ou líquido cefalorraquidiano,
ou líquido cérebro-espinhal. Sabe, quando uma criança tem uma suspeita de meningite, né, o neurologista vai funcionar, quer dizer, entra com uma agulhazinha aqui na espinha atrás e colhe uma certa quantidade de líquido para examinar. Então, esse líquido circula por todo o sistema nervoso. Pode identificar uma doença, no caso, uma meningite ou qualquer outra situação. Então, nesta situação aqui, a fossa romboide, ela é o assoalho do quarto ventrículo, ou seja, é uma cavidade pela qual circula esse líquido muito importante para o metabolismo do sistema nervoso central e para as funções de defesa contra infecções. Então, é exatamente neste ponto, né, no assoalho do quarto ventrículo, no tronco encefálico, que o instrutor Jerônimo atuou. Então, a chama violeta dourada imediatamente absorveu a substância leitosa que parava sobre o cadáver e formou de imediato uma cabeça, permanecendo ainda brilhante dentro da cabeça, né? Então vamos ver aqui. Essa chama, contendo em si o conjunto dos princípios superiores da personalidade, transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do Dimas, constituindo-se após ela todo o corpo espiritual, membro a membro e traço a traço. Isso é exatamente a histogênese espiritual que nós nos estamos referindo. Então, na medida em que o corpo espiritual foi se recompondo progressivamente, a chama violeta dourada foi empalidecendo progressivamente até que parou totalmente de brilhar. É como se ela detivesse em si o comando da reestruturação celular do perispírito. Então, à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante no cérebro empalidecia, até que desapareceu de todo. Porém, permaneceu a união do cérebro do perispírito ao cérebro do cadáver pelo cordão de prata, pelo cordão fluídico derradeiro, o laço derradeiro que prende o perispírito ao corpo. E esse cordão, conforme nós vamos mostrar, ele tem um fluxo bidirecional de fluidos. Há fluidos que saem do corpo físico para o perispírito e vice-versa, do perispírito para o corpo físico, conforme nós vamos mostrar. Essa chama violeta dourada, oriunda do centro mental, ela se espraia por todos os escaninhos do perispírito, por todas, né, a intimidade do corpo espiritual, assegurando deste modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Então, por isso, em Kardec, na Gênesis, nós encontramos que o espírito se liga ao corpo físico molécula a molécula e se desliga também a nível atômico, porque tem que haver uma garantia da coesão dos diferentes átomos na formação do corpo espiritual. E também, continuando com a explicação de André Luiz, o perispírito em formação, ele recebia as últimas forças do corpo inanimado. O corpo físico em decomposição, por sua vez, absorvia também algo da energia do corpo espiritual. Enquanto esse recebia restos de fluidos do corpo físico, o corpo físico recebia também alguma energia do corpo espiritual. É como se o apêndice prateado funcionasse como uma verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo, portanto, bidirecional, dos princípios vitais em readaptação. Assemelha-se ao cordão umbilical da criança em desenvolvimento intrauterino, né, que o sangue da criança passa pela placenta, é filtrado, né, e o sangue da mãe entra pela placenta filtrando e vai para o feto. Então, tem o fluxo bidirecional. O sangue da criança tem que ir ser filtrado na placenta e passar para a mãe, porque as impurezas do metabolismo do feto têm que ser eliminadas pela mãe, porque o feto não elimina ainda, né, essas impurezas metabólicas, ao passo que da mãe vem nutrientes para a criança, filtra pela placenta e vai às células do feto. Então, o cordão umbilical tem fluxo sanguíneo nas duas direções. O cordão de prata
na desencarnação, ele também tem fluxo bidirecional. Né? Os fluidos que não servem mais à composição do perispírito retornam ao cadáver. Os resíduos vitais existentes no cadáver, remanescentes, necessários ainda à recomposição do corpo espiritual, voltam do corpo em decomposição físico para o corpo espiritual. Portanto, esse fluxo é bidirecional, como se existisse um metabolismo final nesta formação do corpo espiritual, até que chega num ponto que isso estabiliza de uma maneira tal que esse cordão pode ser seccionado. Ou ele se secciona automaticamente, ou algum espírito amigo atuando no processo vai produzir, vai facilitar esse desligamento. Inumeráveis germes microscópicos entravam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelavam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral. Então ele está falando exatamente dos detalhes da estólise, dos detalhes da decomposição cadavérica que estava acontecendo, porque bactérias já se multiplicavam assustadoramente, ajudando no processo de decomposição do corpo físico. Mas Dimas, neste processo, teve o carinho da presença da sua mãe, porque ele já desligado em perispírito, né, durante a fase de recomposição, ele ainda se mantinha, não sei se dá para vocês verem, está um pouquinho apagado, mas o cordão fluídico prateado, dá para ver aqui, prendendo o cérebro do cadáver ao cérebro do perispírito em formação. Nesta fase, o espírito ainda está inconsciente, ele não está ainda percebendo o mundo espiritual. E durante esse período temporário de inconsciência, que pode variar de algumas horas até, em certos casos extremos, semanas, meses ou anos, mas normalmente uma média de 2 dias, esse espírito fica num processo que nós vamos falar da rememoração das experiências durante a sua vida, como se ele estivesse num sonho, passando, né, todas as suas experiências, repassando as experiências da vida. Agora, como a gente diz que aquilo que é lei universal existe desde todos os tempos, né, existe uma referência muito antiga na Bíblia, no Eclesiastes, que deve ter sido escrita por volta de 1000 anos antes de Cristo, ou entre 1000 anos e 500 anos antes de Cristo, no Eclesiastes, no capítulo 12, no versículos 6 e 7, e lá o profeta que escreveu, ele conclama os jovens para que eles se preparem para a velhice e a morte, antes que se rompa o cordão de prata e o pó volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Então vamos fixar nessa linguagem poética do Eclesiastes, né? Os jovens se preparem para a velhice e para a morte antes que se rompa o cordão de prata, ou seja, antes que ocorra a desencarnação, né? E o pó volta para a terra como era, quer dizer, o corpo físico destruído vai virar pó na terra, né? E o espírito volta para Deus que o deu, quer dizer, a alma retorna ao plano espiritual, porque oriunda, né, da própria divindade. Deus é que permitiu que aquela alma viesse à Terra, Deus permite que ela volte ao mundo espiritual. Mas o corpo volta ao pó, né? Então, isso é linguagem, gente, de 2.500 a 3.000 anos, contida no Eclesiastes, né? Falando do cordão de prata. Bom, iniciando o item terceiro, sobre o selvagem desencarnado, volta André Luiz a dizer o seguinte, que o selvagem desencarnado, dominador no seu ambiente, pela força e a astúcia, submete os seres inferiores e sente-se receoso e inseguro no mundo espiritual. Quando ele está encarnado, ele é perfeitamente senhor dos seus domínios, né? Ele é uma pessoa que domina aquela região e os seres que estão inferiores a ele. Mas quando ele desencarna, ele se sente receoso e inseguro do mundo espiritual, qual um menino aterrado, e apega-se aos seus semelhantes encarnados, em processo de simbiose.
ansioso por retomar a vida física como sendo a única abordável à própria mente. É o receio do desconhecido. Então, em seu ambiente, aqui nós podemos imaginar, nessa família de selvagens, que se alguém desencarnou, ele vai ficar muito nas proximidades, porque ele está acostumado a essas atividades de caça e as atividades normais que os seus parentes próximos realizam, mas ele não conhece a estrutura espiritual ainda. E até lembrando também que o selvagem desencarnado, ele pode se tornar presente no seu clã, né, junto à sua tribo, porque alguns deles já adquiriram certos conhecimentos que podem inspirar alguém que possa ser até um curandeiro da tribo, né, um xamã, um feiticeiro, o pajé, aquele que vai cuidar, né, das doenças da tribo, como também estarem juntos para até mesmo um aprendizado. Mas esse quadro é interessante porque fala da proximidade dos que desencarnaram com aqueles que aqui ficaram na Terra no seu ambiente primitivo. Consegue pensar, o selvagem, apenas na vida tribal em que se apoia. A vastidão cósmica perturba-lhe o olhar. Espíritos benevolentes e sábios que querem se aproximar para orientar, causam-lhe pavor, porque eles não sabem, né, que entidades que são aquelas, o que elas estão se aproximando deles. E eles fantasiam no seu misticismo deuses bons ou maus. Conforme nós podemos ver, né, nesta ilustração interessante, eles muitas vezes adoravam entes da natureza, como animais, né, até determinados vegetais eram adorados. Então, na fumaça da fogueira era possível imaginar, pelo misticismo, né, as formas diversas de criaturas passíveis de adoração pelos primitivos. Ou seja, eles fantasiavam deuses bons ou maus porque eles não tinham ainda a compreensão mais elevada da estrutura do mundo espiritual. Ausenta-se da choça somente para seguir os seus familiares e não tem outro pensamento senão voltar para junto. Junto de quem? Daqueles que lhe comungam a linguagem e os interesses comuns. Essa é a forma do selvagem interpretar a nova vida dele, porque ele está numa situação diferente, mas ele passa a querer voltar. Ele chega num ambiente desconhecido e passa a querer voltar. Nós imaginarmos na Terra um homem muito simples, ou um selvagem nosso, que não tem contato com a civilização, se nós levarmos para uma cidade grande, ele vai ficar inteiramente atordoado na primeira vez que ele chegar lá e ele vai querer voltar naturalmente para a sua tribo. Uma comparação interessante com aqueles primitivos que desencarnaram e que desejam se ligar aos seus parentes, aos seus entes queridos. Por isso que eles ficam pouco tempo no mundo espiritual, né? Nesse pouco tempo no mundo espiritual, eles já estão em preparo para a reencarnação. Vamos abordar o item número 4 do capítulo 12, intitulado Monoideísmo e Reencarnação. Ele vai explicar o significado de monoideísmo. Ressurgir na própria taba representa uma ideia fixa para o selvagem, no qual se instala o monoideísmo. Ocorre a oclusão de estímulos e desejos, atrofia de órgãos do corpo espiritual, com retorno instintivo à sede do governo mental. Pensamentos permanecem em circuito fechado sobre si mesmos, qual o germe vivo entre as paredes do ovo. Então, vamos relembrar uma situação. O selvagem, que é um indivíduo mais primitivo, ao desencarnar, ele não estando familiarizado com o mundo espiritual, ele se sente ali assustado, aterrado, ele passa a pensar
exclusivamente no retorno ao seu povo, no retorno à sua tribo. Então, ele vai desenvolvendo uma ideia fixa de querer voltar. Então, essa ideia fixa é uma monoideia, é o monoideísmo. E por ele parar de pensar em tudo e direcionar seu pensamento para um único objetivo, ele entra nesse estado de monoideísmo e o seu pensamento fica em circuito fechado em sua mente, não mais se interessando por nada do ambiente que o cerca, ele, como se ele fechasse as percepções dele para o mundo externo e ficasse direcionado apenas no pensamento. Existem casos de doenças mentais, desequilíbrios mentais mais profundos, em que o paciente desenvolve ideias fixas e acaba entrando numa situação grave de demência porque ele não pensa em mais coisa nenhuma e ele se isola do meio ambiente. Mantendo um paralelismo, esse monoideísmo após a desencarnação seria uma coisa semelhante. Então, ele fica como se fosse um germe preso dentro do ovo. A semelhança do germe no ovo da galinha, que na fase inicial do desenvolvimento, nós percebemos aqui o desenvolvimento do pintinho dentro do ovo, ele está encerrado ali, como se os seus pensamentos ficassem num circuito fechado. Ele vai desenvolvendo progressivamente, mas ele só se abre mesmo em vida para o meio ambiente no qual ele vai viver já como encarnado, né? Então, esse é um paralelismo de que o espírito, ao pensar exclusivamente no desejo de voltar à sua tribo, ao seu povo primitivo, ele assemelha-se ao germe que, encerrado no ovo da galinha, que somente no nascimento ele pode passar a interagir com o seu novo ambiente, ou seja, o ambiente dos seus familiares. Ou como um esporo bacteriano, né? Neste circuito fechado, o espírito assemelha-se aos esporos bacterianos, que se mobilizam defendendo-se de condições extremamente adversas ao ambiente. Isso é uma condição biológica interessante das bactérias, que muitas delas, quando o meio é hostil, o meio não é propício à vida dessas bactérias, elas criam uma membrana muito resistente em torno delas, elas se transformam em esporos, conforme nós vamos mostrar. E elas, então, ficam ali encerradas durante muito tempo, até que elas possam retornar a uma vida ativa no ambiente, quando o ambiente cria condições mais favoráveis. Assim como o monoideísmo é somente reversível pela reencarnação, o esporo também retorna ao seu ciclo de evolução, tão logo as condições ambientais sejam propícias. André Luiz faz uma comparação dupla, né? Primeiro, do germe encerrado no ovo da galinha e agora do esporo bacteriano, que também é uma comparação muito interessante. Interessante também dizer que o monoideísmo só é reversível pela reencarnação. Então, não há como no mundo espiritual seja um monoideísmo de um irmão nosso primitivo, e seja um monoideísmo por razões de ódio, né, de vingança, em que a criatura passa a ter somente aquela ideia fixa, não há condição no mundo espiritual de fazer essa criatura retornar à realidade, de fazê-la, de melhorá-la no mundo espiritual para que ela reintegre a atividades normais do mundo espiritual. Ela precisa de passar pela reencarnação para restaurar as suas ideias, para sair do quadro de monoideísmo. Neste caso, a reencarnação se apresenta como recurso único terapêutico para o espírito normalizar suas ideias. Ele passa uma nova vida, e aí quando desencarnar depois, ele já sai daquela situação de monoideia. Então, como um esporo, né, bacteriano, e aqui tem os exemplos de esporos bacterianos, com uma cápsula muito rígida envolvendo a bactéria, eles são estruturas bacterianas que permitem proteger a bactéria em condições adversas, podendo permanecer no estado latente até que novas condições favoreçam
o reinício de sua atividade metabólica. E André Luiz ainda usa uma expressão muito interessante, que ele fala do monoideísmo auto-hipnotizante. Auto-hipnotizante, que é como se a pessoa mantivesse a ideia tão direcionada que ele hipnotiza a si próprio na direção daquele pensamento único. Então, recusando-se ao movimento no mundo espiritual, o homem primitivo submerge lentamente na atrofia das suas células, que tecem o corpo espiritual. Pelo monoideísmo auto-hipnotizante provocado pelo pensamento fixo depressivo, pelo anseio de retorno ao corpo físico. Então, conforme nós dizemos, há duas situações. No primitivo, o monodeísmo auto-hipnotizante deriva do constante, permanente desejo de retorno. E não dá para pensar em outras coisas mais. Mas também existem aqueles que desencarnam envolvidos num ódio tão profundo, tão acirrado contra alguém, seja encarnado ou desencarnado, que ele também não pensa em outra coisa a não ser a vingança. E com isso, ele não mais interagindo com o ambiente, permanecendo com essa ideia fixa, os seus órgãos se atrofiam e ele retorna ao governo mental, digamos assim, ele retorna ao corpo mental, formando o que nós vamos mostrar para vocês, que André Luiz chama de ovoide, né? O corpo ovoide. Nesta situação, o desencarnado perdeu o seu corpo espiritual e transformou-se num corpo ovoide. Esta forma, segundo a nossa atual maneira de percepção, expressa o corpo mental da individualidade. Nós pudéssemos ver um corpo ovoide no mundo espiritual, já tivemos a oportunidade de mostrar em aulas anteriores, ele assemelha-se ao tamanho de uma cabeça humana. É como se todo o corpo espiritual se atrofiasse, retroagisse e ficasse do tamanho esférico, mais ou menos aproximado de uma cabeça humana, que seria o retorno, né, à sede do corpo mental. E isso, ali naquele corpo ovoide, todas as estruturas estão presentes, à semelhança de uma semente. Ele, pela reencarnação, ele pode reconstituir o seu corpo espiritual. Então, segundo, né, a maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade a encerrar consigo todos os órgãos virtuais da exteriorização da alma, em ambos os planos, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina. A ontogênese tem a ver com a formação do corpo, desde a fecundação, conforme nós vamos mostrar, até ao nascimento e depois atingir a idade adulta reprodutiva. Então, a ontogênese é a formação do ser, de uma célula ao seu corpo definido. Neste caso, o espírito que está em processo ovoide, ao reencarnar, ele entra num processo ontogenético e reconstitui o seu corpo físico normal. Agora, falando um pouco sobre ontogenia, o ovo e a semente. Ontogenia. Do grego ontogênese, ontos significa ser, indivíduo. E gênesis, gerar, criar. Então, é a geração do ser, a formação do ser, desde uma célula até ao corpo adulto. Desenvolvimento do indivíduo, nos diz o dicionário Aurélio, né? Desde a fecundação, portanto, né, a célula ovo, até a maturidade para a reprodução. Essa é, né, a ontogênese do ser. Assim como o ovo guarda, diz André Luiz, né? Assim como o ovo guarda a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula, a árvore vigorosa em que se transformará no porvir, também o corpo mental guarda em si a divina ontogenia da evolução, arquivo de todas as formas. Então, por cada experiência
que o princípio inteligente passa, o corpo espiritual arquiva toda aquela vivência e a forma na qual ele permaneceu. Depois ele entra em degraus superiores da evolução e atinge uma nova forma, e assim sucessivamente. Por isso que a metempsicose, tese dos antigos egípcios, e dos hindus também, de que a pessoa poderia reencarnar para expiar, né, erros do passado, para ser punido de forma muito rigorosa, poderia reencarnar como um animal, voltar a reencarnar como um animal, por exemplo. Mas isso nós sabemos que é impossível pela lei da evolução e até pela própria lei divina de justiça. Por quê? Porque cada degrau conquistado de novas formas aperfeiçoadas faz com que aquele ser estabilize num patamar do qual ele não pode descer mais. Então, um perispírito humano não pode se ligar a uma célula ovo de um cachorro, por exemplo, porque não vai haver compatibilidade. Ele está no degrau da forma humana. Da mesma forma que um cachorro não pode subitamente pular um degrau e virar um chimpanzé, por exemplo, porque ele está estacionado num patamar. Depois de muitas experiências naquele patamar, ele poderá ir para uma forma mais evoluída. Então, essa explicação é interessante, né, da conquista da forma no patamar evolutivo. Mas tudo isso fica arquivado. Então, é inimaginável a gente pensar na complexidade do corpo espiritual, arquivo dos milhões de anos pelos quais nós passamos. É uma coisa assim extraordinária. Supera qualquer informática que a gente possa pensar na atualidade. Então, dizer o seguinte, que como o ovo guarda a ave poderosa de amanhã, não é? E a semente guarda a árvore vigorosa do futuro, também, né, o corpo mental encerra em si as divinas formas, né, da ontogenia, estacionou na forma humana. Reencarnando, ele recupera o seu perispírito perdido na ovoidização.